Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. É um imenso prazer estar aqui com todos, né? Num momento tão difícil em que nós estamos atravessando. O Centro de Educação e Saúde, através de seus representantes, está chamando essa live com o intuito de esclarecer, de motivar nossos estudantes e trazer informações pertinentes a esse momento. É um momento difícil, é um momento em que a gente tem que ter bastante lucidez e acreditar sempre que as coisas vão melhorar. Porque se a gente não tiver esperança nesse atual momento, a gente não consegue realizar nossas atividades com propriedades. Diversos desafios estão sendo colocados em nossa frente nesse momento. Até me emociona ver as pessoas aqui, né, participando, entrando. E, de certa forma, para a gente isso passa a ser uma grande motivação. É difícil a gente olhar para uma câmera e dizer aquilo que a gente sente sem ver, né, aquilo que realmente interessa, que é o contato, né, que é a presença, que são os rostos, o rosto de todos, que é tão importante para nossa satisfação. Então a gente idealizou esse momento para tirar algumas dúvidas importantes a respeito daquilo que a gente acredita que vai enfrentar nesse momento. Um momento com bastante desafios, né? E esses desafios estão sendo discutidos com bastante cautela e paciência para que a gente possa desenvolver as nossas atividades. Então, eu gostaria aqui de convidar o diretor do SES, eu estou me familiarizando ainda com essas lives. Eu vou tentar aqui convidar Justino, né, para que ele possa entrar. Acabei de convidar, ele vai entrar aí na live para dar uma palavra, né, de acolhimento, que é esse o objetivo dessa live, e dar algumas informações. Então, Justino, já convidei, já pode entrar na live e dizer aquilo que a gente tanto almeja, que é trazer, né, informações importantes à nossa comunidade acadêmica, né, que tanto está passando por dificuldades, seja ela de natureza, de diversas naturezas. Então, Justino. Pronto. Apareci. Boa noite a todos, a todas. Infelizmente, o momento que a gente já está vivendo, né? Marciano falou muito bem, é um momento difícil, porém, é um momento em que todos fiquem sabendo de que nós estamos sempre ao lado de todos aqueles que estiveram conosco antes dessa epidemia, que estaremos fazendo o melhor possível para que se resolva o mais rápido possível esse problema que está acontecendo hoje na nossa sociedade. E é a primeira live que nós fazemos, e vamos fazer outras, mas muitas medidas nós já tomamos a respeito do problema que nós estamos passando. A UFCG por inteira já tem essa preocupação também. Foi criado um comitê da UFCG a nível geral da instituição, e nós criamos um a nível de Cuité, que Marciano vai falar um pouco mais tarde, sobre a composição desse comitê, um comitê de notáveis, professores notáveis, isso de todos os cursos do SES, e a nossa preocupação é muito grande para todos que fazem o nosso centro.
Então, hoje nós vivemos um momento político também bastante conturbado, que isso nos afeta, além dessa epidemia. Já vínhamos trabalhando nesse sentido de manter a nossa estrutura, de tentar sobreviver a todos esse impacto que a educação pública no país vive, e veio essa epidemia que, de certa forma, veio para desmobilizar, veio para fragmentar, e nós estamos no sentido do contrário, tentando nos tornar forte, cada vez mais forte, tentando manter a nossa estrutura e incluindo e mediando políticas públicas que atendam o nosso aluno, principalmente aqueles mais carentes da nossa instituição, para que não haja evasão na nossa universidade, para que possamos dar uma continuidade normal. Estamos todos em nossas casas, estamos aí vivendo esse período de isolamento, assim como recomenda a Organização Mundial de Saúde, e trabalhando remotamente. Então, nós não paramos em nenhum momento de estar pensando no SES, de estar produzindo no SES, pesquisas estão sendo feitas, trabalhos diversos estão sendo feitos, e nós estamos defendendo a nossa instituição através dos mais variados caminhos. Então, participamos constantemente de reuniões com professores. Hoje mesmo, nós já tivemos uma reunião do nosso comitê do SES, onde existe 4 frentes de trabalhos que pensam o SES, pensam o pós-SES, pensa as novas alternativas. Tem políticas que foram já implementadas por parte do MEC, como a resolução que chegou agora, a 544, que fala sobre a questão do ensino remoto. Até o final do ano, nós temos que trabalhar nessa perspectiva, e nós estamos tomando decisões extremamente importantes. Abrimos o espaço para que todos vocês coloquem questões, para que possamos responder no que for possível. E digo a vocês que contem conosco, porque nós estaremos sempre junto de vocês nessa luta para voltar à normalidade, para que não tenhamos prejuízo no nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, isso é muito importante nesse momento, que você participe, que você tire as suas dúvidas, e estaremos também disponível durante todo esse período para que a comunidade do SES, professores, técnicos, terceirizados e a população saiba do enfrentamento que também está sendo feito na nossa instituição, dessa situação tão peculiar como nós estamos passando agora. Então, muito obrigado a todos, um abraço enorme para todos que estão presentes aqui conosco nessa live, tá certo? Estamos apenas começando e vamos aí tentar pelo menos tirar as dúvidas e levar ao conhecimento de vocês da nossa instituição. Muito obrigado a todos que estão presentes. Então, Justino, obrigado, Justino. O objetivo principal dessa live é dizer, né, o quanto o centro, na condição de servidor, né, e servidores de todo o conjunto, né, que compõe o SES, da nossa preocupação com os nossos, com a nossa comunidade. Então, e a gente, no atual momento, a gente está trabalhando e pensando no bem-estar dessa comunidade. É um momento em que a gente precisa estar unidos e acolhidos, né? E a gente sabe que a estrutura da UFCG, mais especificamente do Centro de Educação e Saúde, é uma estrutura um tanto quanto complicada, porque é uma estrutura nova, é uma estrutura em que a gente vinha testando situações extremamente diversas. A própria vinda dos estudantes para Cuité, isso já é um desafio. Alocar estudantes numa cidade desse porte, isso já mexe com a estrutura da própria cidade, e mexe com toda a estrutura das pessoas como um todo. Nós temos alunos diversos que estão em diversos locais, né, passando por realidades ímpares, né, por situações extremamente singulares nesse momento. Situações em que permite, né, que essas pessoas queiram voltar o mais rápido possível à normalidade. E o que seria normalidade a partir de agora? A gente não tem essa resposta. Mas a gente está, né, como o Justino falou, unidos e discutindo, procurando alternativas
para minimizar esses problemas, que são problemas gigantes diante dessa situação. Então, como ele mesmo falou, a gente criou, né, no SES, grupos de discussões, além dos fóruns que já existem dentro da universidade, que são reuniões que estão ocorrendo diariamente nas estruturas dos cursos de graduação, como os núcleos docentes estruturantes de cada curso, que estão fazendo reuniões para avaliar momentos em que a gente vai ter que enfrentar, e a gente tem que enfrentar com propriedade. É uma situação em que a gente vem ouvindo, né, os professores e técnicos para que a gente possa exatamente criar uma situação para que possamos trabalhar. Então, como eu estava falando, a própria estrutura do SES, os núcleos docentes estruturantes, as reuniões de cursos ocorrendo, as reuniões administrativas, como a reunião do Conselho Administrativo, que faz parte dos coordenadores administrativos, as reuniões que envolvem coordenadores administrativos e coordenações de curso. Então, a gente está tentando viabilizar essas reuniões de forma online. E diante de toda a crise que a gente vai enfrentando, a gente também teve essa iniciativa de criar um comitê de combate, um comitê emergencial de combate à crise, né, de combate ao Covid-19. E esse comitê é estruturado por diversos professores, né, de todas as coordenações administrativas, e essa administração faz com que a gente pense cada detalhe, né? E eu sei que a gente ainda tem muita coisa a fazer, muita coisa a realizar para poder a gente chegar no momento ideal. Então, são desafios que a gente vem sofrendo, né, e encarando, mesmo sendo ameaçado diariamente por situações externas, que a gente sabe que a situação nacional e locais não estão fáceis. A gente está passando por momentos de instabilidade todo o tempo, né, com situações em que a gente acredita que sempre a gente vai ter problemas de saúde, mas a gente fica se blindando de forma unida. Então, eu acredito que é assim que a gente vai conseguir. Então, a gente criou um comitê e esse comitê está trabalhando. E ele apresenta 3 frentes, né? 4 frentes, desculpe. A gente está com uma parte relacionada ao estudo remoto, que é esse momento que a gente está vivenciando. Uma comissão de ensino presencial e estágios, que a gente está pensando, após, né, a redução dessa curva, a gente trabalhar o retorno às atividades do SES, que ainda não estão previstas, mas que a gente já está pensando como é que seria esse momento no retorno. A gente criou também uma comissão de infraestrutura, da qual essa comissão está pensando exatamente todos os detalhes, desde a estrutura do SES, entrada, forma de como vai ser o recebimento dos nossos estudantes, criando mecanismo para que as pessoas cheguem às suas atividades de forma segura. Então, estão envolvidos, já a gente pode divulgar os nomes desses professores e técnicos que estão extremamente comprometidos com isso. Além disso, a gente tem uma comissão de comunicação. Então, todas essas comissões elas estão trabalhando com o intuito de viabilizar formas de que a gente possa executar todas essas atividades, como eu já falei. Mas, no atual momento, nos leva para uma grande preocupação, que é a questão do ensino remoto. O ensino remoto é um desafio em que a gente vem enfrentando diariamente. Diariamente, quando eu digo, porque a gente está se comunicando diariamente e recebendo informações, né,
da administração central. Então, como vocês sabem, os núcleos docentes, a Pró-Reitoria de Ensino, ela organizou os professores, solicitou dos professores uma voz para que eles dissessem o que e como poderia funcionar nesse ensino remoto. Então, veio toda uma minuta de resolução e essa minuta foi discutida nos cursos. Então, cada curso levantou as possibilidades de funcionamento nesse período e, no atual período, se prevê todas as situações que possam ser trabalhadas, desde as aulas, como podem ser guiadas, e a forma como os acessos podem ser considerados. Hoje, na reunião desse nosso comitê, nós tivemos a presença da pró-reitora de Assuntos Acadêmicos, da PRAC, né? E ela nos informou, ela nos deu algumas informações importantes a respeito de como a UFCG, enquanto administração central, está pensando nesse processo, na inclusão de pacote de dados para aqueles alunos mais vulneráveis, né? Porque a gente sabe que a gente tem alunos em que vivem em situação de vulnerabilidade muito considerável, e se está pensando exatamente essa questão. Afirmou também que todas as bolsas, né, todas as bolsas do Reúne não seriam suspensas, certo? Então, as pessoas que têm bolsas de Reúne, essas bolsas não serão suspensas em nenhum momento. E que informou também que o nosso recurso está contingenciado e que a gente pode, com a volta desses recursos, trabalhar e ver formas de como que a gente pode viabilizar esse estudo remoto. Mas esse estudo remoto está sendo trabalhado junto à Pró-Reitoria de Ensino, que junto das informações recolhidas dos professores, das coordenações de curso, estão montando uma resolução para que seja colocada em prática e todos os estudantes possam ter acesso, que é o principal objetivo de uma universidade pública, é a inclusão, e é essa a nossa preocupação. Então, quando a gente coloca a universidade como numa situação de prioridade, a gente leva à discussão. Então, como todos sabem, recentemente saiu uma portaria do MEC em que coloca o ensino remoto como alternativa. Então, dentre essa alternativa, né, como principal alternativa, desculpe. Então, essa sendo a principal alternativa, muitas coisas vão ter que ser modificadas para que o acesso, né, para que as pessoas tenham acesso a exatamente essas condições de estudo. Então, diversas perguntas foram feitas anteriormente, né, a respeito do ensino remoto. Então, Justino poderia, juntamente comigo, né, me ajudar a responder. São assuntos relacionados a estágio, assuntos relacionados à volta do centro de forma presencial, a datas e previsões, né, de início dessas atividades presenciais, que nós não temos respostas ainda. Pergunta se haverá um ensino remoto. Haverá sim. Agora está sendo, como eu falei, em cima dessas discussões que estão sendo feitas com os coordenadores de curso e a Pró-Reitoria de Ensino, se vai se chegar a uma forma, né, e vai ser discutida de forma em que as pessoas estão cobrando, porque algumas universidades já estão desenvolvendo o trabalho remoto. Existe uma previsão, né, que essa minuta vire resolução nos nossos órgãos responsáveis para que isso venha a se tornar fato.
Mas antes de se tornar fato essa resolução, muitas discussões vão ser, né? Discussões vão acontecer. E eu espero que aconteça realmente com o intuito de promover a inclusão, de que a gente possa discutir e pensar nos nossos alunos. Inicialmente, eu tinha muita preocupação, eu levantei, inclusive na reunião do nosso comitê, a preocupação com os nossos alunos novos, né? Com os nossos ferinhas, porque esses alunos eles tiveram uma vivência muito curta dentro do SES, e isso não criou vínculo, né, com a universidade. Então, a nossa preocupação, associada à questão social de cada família, que a gente sabe que está um momento político e econômico muito complicado, a gente tem a perda desses alunos. Mas todos sabem que foi lançado um questionário, e esse questionário, eu chamo aqui a atenção de vocês, ele é fundamental para que a gente conheça a realidade de cada aluno. Hoje, esse questionário foi respondido por 2.000, à vontade. Foi respondido por 1.233 estudantes. Só que hoje nós temos no SES 1.763 estudantes. Então, ainda falta uma quantidade considerável. E hoje, numa das reuniões do comitê, o professor Newton, que é um professor da física, levantou uma preocupação que ele relatou em relação aos alunos das licenciaturas, que esses alunos, mesmo estando em períodos mais avançados, estão muito desmotivados. Desmotivados pela própria situação, pela falta de perspectiva de trabalho, né? E agora perspectiva de como gerenciar essa paixão, que é o acesso ao curso de graduação que ele escolheu. Então, eu peço aqui aos estudantes, aos colegas professores, que incentivem esses alunos. Em breve, a gente vai estar mapeando esses alunos que ainda não responderam esse questionário, para que a gente possa mapear todos os estudantes e a gente possa estudar situação por situação e ver como é que a gente pode ajudar. Então, a gente está se preocupando nesse sentido. O comitê ele está, juntamente com todos os professores, coordenadores, técnicos, envolvidos na estrutura do SES, que tanto amamos, né? Eu, particularmente, quando vejo, né, uma foto do SES, todos os dias eu queria estar naquela velha rotina que eu tantas vezes reclamava. Eu chegava em casa às 10 horas da noite. Agora eu estou mofando aqui em Cuité, como está mofando a minha casa. Mas a gente vai tentando, né, apaziguar essa situação e trabalhando com isso. Então, o questionário, gente, é fundamental para que a gente possa mapear e resolver todas as questões. Então, como eu falei, né, a portaria, né, através dessa portaria e da resolução, a gente pode chegar a situações em que diversos alunos estão vivendo situações das mais preocupantes. Tem alunos concluintes que faltam estágio, que estão querendo saber quando é que retornam aos estágios. Então, existe uma discussão muito complicada, como é que se vai desenvolver um estágio num curso de enfermagem, num curso da área da saúde, diretamente, né, de forma remota, onde o princípio da saúde diz que o contato é a coisa mais importante. Para os alunos das licenciaturas, nossas escolas da rede básica públicas estão todas paradas. Existem sugestões de que a gente possa aproveitar essas aulas de escolas particulares e esses estágios aconteçam. Mas tudo isso tem que ser discutido, tem que ser pensado por professores e pessoas realmente que possam observar os danos dessa proposição.
Não podemos chegar e dizer, não, a gente vai ter que jogar no momento emergencial essa situação. Não tem como fazer algo dessa natureza se a gente não pensar, não discutir. Porque acaba, né, aquela velha história de sempre os mais vulneráveis acabam não tendo acesso. E é isso que a gente não quer. A gente quer dar acesso a todos aqueles que querem. Então, existem perguntas relacionadas a estágio, em que está sendo trabalhado. Hoje mesmo, na reunião do comitê, a gente, através dos nossos representantes, a gente está levando para os professores de estágio, que eu acho que, e juntamente com a coordenadora de estágio do SES e o representante do comitê, a gente possa buscar alternativas para que esses estágios possam vir acontecer. De acordo com informações recebidas também da PRE, a universidade recebeu informações de que o período 2020.1 será concluído para os alunos concluintes, para que eles não tenham prejuízo. Mas isso é uma coisa que também está sendo encaminhada. Então, respostas concretas, nesse atual momento, nós não temos. O que nós temos é um processo de discussão que nos leva a caminhos que permitam o acesso de todos. Né? Então, são diversas perguntas de eu posso estagiar? Quando eu vou estagiar? Existe outra pergunta que foi jogada. Será que é possível fazer 3 semestres em um ano? A gente não sabe, porque a gente não sabe quando é que a gente vai ser permitido a voltar de forma presencial. Então, a nossa fala se dá no sentido de trazer, de agregar. Tragam os amigos, procurem motivar, procurem os SES, procurem os seus coordenadores, procurem os professores, e a gente vai construir uma proposta para que seja igualitária, que seja de acesso a todos. Diversas atividades estão sendo desenvolvidas e programadas pelos professores, certo? Alguns professores, algumas unidades acadêmicas Assim, estão promovendo ações de diversas naturezas. Justino pode falar alguma coisa aí. Vai lá, Justo. bem, na verdade é porque tem muita coisa para falar, a gente começa a falar, Acaba o nosso pouca. tempo é muito curto, né? E de repente temos aproximadamente meia hora, ainda se for de uma hora, né? Faz meia hora que a gente tá aí. Então 55 minutos. tem algumas questões muito importantes que são de interesse do aluno, que é a questão, como você já falou, a questão de estágio. Conversando hoje com o pró-reitor da PRE, ele não vai haver prejuízo para nenhum aluno. Vai haver conclusão de curso em todos os cursos. Todos os cursos. Temos o grande problema dos estágios na área da saúde. Isso vai ser resolvido na área da saúde. Né? E nenhum aluno vai ser prejudicado. Essa palavra do pró-reitor. A questão da volta às aulas, ou seja, o ensino remoto, ele vai fazer, ele já está fazendo, a Pró-Reitoria de Ensino, um levantamento por lote de 300, não especificamente por curso, mas vendo um a um de cada aluno que está para concluir, com a sua situação para tentar viabilizar para que ele termine o curso. Então, isso é uma medida que está sendo feita pela PRE. Assim como, no segundo momento, depois de ver todos os que são concluintes esse período, os pré-concluintes. E aí, lotes novamente vão ser levantados para tentar resolver caso a caso de cada aluno para que não tenha prejuízo. Então, palavra do pró-reitor é que nenhum aluno será prejudicado pela questão do estágio neste ano, neste período. Nós temos essa questão toda, a discussão polêmica na área da saúde, onde tem que estar atrelado ao projeto político-pedagógico, mas a PRE está tentando viabilizar. Por isso, está inclusive fazendo uma resolução, que está perto de ser concluída, que vai regulamentar todas as atividades acadêmicas da universidade. Então, há uma preocupação também muito grande
com a vida financeira dos nossos alunos, as condições de existência dele. Então, duas medidas estão sendo tomadas neste momento. Uma medida vai no sentido de que uma bolsa emergencial para o aluno sobreviver nesse período de pandemia. Essa bolsa vai ser retroativa ao mês de maio, então possivelmente vai receber 3 meses seguidos. Essa proposta ela vai ser votada na Câmara de Gestão Administrativa da Universidade, provavelmente ainda esta semana. Então, a possibilidade de que na próxima semana os alunos sejam contemplados, mas quais são os alunos que serão contemplados com essa bolsa? São aqueles alunos considerados vulneráveis, ou seja, aqueles que usam restaurante universitário e residência universitária. Então, isso já é uma questão que está já definida, apenas questões burocráticas para dar encaminhamento a esse processo. Também tem a questão, por exemplo, a volta do ensino remoto, como o aluno vai acessar a internet se muitas vezes ele não tem recurso para acessar a internet. Então, recursos também estão sendo destinados a um projeto da reitoria, no sentido de ver uma possibilidade, que ainda está sendo discutida, de compra de dados ou algum meio via internet, para que todo aluno tenha condições de acessar remotamente as atividades a serem destinadas. Então, questões dessa natureza estão sendo preparadas a nível da universidade para que nenhum aluno seja prejudicado. Ou seja, o grande temor que nós temos hoje é da evasão, porque uma grande crise econômica ela vem junto com essa epidemia. Então, a universidade ela trabalha nesse sentido também. Então, as questões que o aluno, às vezes, tem uma preocupação enorme, né? Quando vai voltar, quando vai ter início às aulas normais. Então, já pelo que o governo federal publicou hoje nessa resolução 544, ela diz que até o final do ano, ou seja, até dezembro, seria ensino remoto nas instituições de ensino superior do país. Claro, naturalmente, só um grande acontecimento, como uma vacina ou um medicamento que, de fato, resolve o problema, é que talvez mude essa ideia. Então, enquanto isso, nós estamos nos preparando, nos programando para que possamos levar para o aluno toda a parte de proposta de manutenção do curso que ele está fazendo, das disciplinas que está cursando, de modo a ter o mínimo de prejuízo possível. Não é fácil, é uma situação que requer, de fato, muito planejamento, e nossos professores estão nessa situação. Como eu já falei no início, o comitê que foi criado no SES é um comitê de notáveis. São professores altamente comprometidos, a tal ponto que nossas propostas elas já foram incorporadas pela própria reitoria. Então, por exemplo, compra de equipamentos, de que vai proteger o nosso aluno numa possível volta às aulas. A reitoria está implementando propostas, nós como uma proposta de um projeto da professora Luana do curso de enfermagem. Então, deixa eu só, ações Justino, deixa eu só citar o nome dos professores. Sim, Existe certo. já na página do SES o nome desses professores com seus respectivos e-mails, certo? Que as pessoas podem também dar diversas sugestões, serão muito bem-vindas, né? Além de mim, além de Justino e eu, né? Nós temos o professor Luiz Sodré, do curso de Biologia, a professora Michele Gomes, do curso de Biologia, a professora Joana, do curso da Química, o professor Juliano, do curso da Química, a professora Chiara, da unidade, que na realidade ela é da unidade da educação, mas está ligada à unidade de Física e Matemática, a professora Nayara, o professor Newton, da Física, as duas, Nayara e Chiara, são da Física e Matemática, a professora Célia, que está desenvolvendo pesquisas na questão de trabalhos relacionados a achatamento de curva, a observação de comportamento dessa pandemia, né? Os outros também com essas propriedades, o professor Nilson também. A professora Francinalva, da UAS, que é da farmácia. Professora Júlia Beatriz, juntamente com a professora Francinalva, que está desenvolvendo projetos
extremamente importante na questão da fabricação de álcool gel, né, para utilização do SES e toda a comunidade. A professora Pauliana, que também está trabalhando, que é da nutrição, que ela trabalha com saúde coletiva. O professor Toshiyuki também está agregado, ele é responsável exatamente pela parte de cálculo, de quantidade, de formulações e etc. A professora Luana, que desenvolveu um projeto e encaminhou, como o Justino bem falou, à universidade. E esse projeto ele foi aproveitado e a gente está, na realidade, levando em consideração toda a compra, toda a estrutura do SES. A professora Luciana, o professor L. Carlos, da UAINF, da enfermagem, que é recém-chegado ao SES, a professora Bernadette, né, que é da enfermagem. Além deles, nós temos Israel, técnico ligado ao setor de compras e ao museu, o prefeito do campus, Gustavo, que também está inserido nessa comissão, Glória, que é a farmacêutica recém-chegada, que também está nesse comitê, a nossa nutricionista, Jaqueline, que também está inserida nessa comissão, pensando a estrutura dos alunos, né? E a gente pretende também convidar os coordenadores para, nesse atual momento, convidar os coordenadores de curso a discutir esse momento remoto, de forma a fundamentar essa proposta aqui no centro. Eu sei que esses coordenadores eles vêm desenvolvendo um trabalho extremamente importante, diretamente com a PRE, mas a gente pretende agregar essa discussão em nível de centro. Além disso, a gente tem diversos colaboradores, terceirizados e etc. Só para responder uma pergunta, teve alguém que perguntou lá no chat se os nossos terceirizados tinham sido despedidos, que eles tinham sido demitidos. Não, todos os terceirizados estão trabalhando de forma em que a gente está fazendo um revezamento para propiciar o distanciamento entre eles e garantir a segurança desses terceirizados. A gente está trabalhando de forma, né, com eles estão trabalhando de forma remota, diariamente, na manutenção do nosso campus. Né? A gente sabe que a gente tem um campus bem cuidado e a gente preza por esse cuidado. Então, a gente está trabalhando dessa forma. Enquanto a gente puder defender, né, a permanência desses terceirizados, a gente está lá fazendo isso. Olha lá, Justino. Muito bem, é isso mesmo, né? São atividades em todas as áreas, todas as frentes. Só E a um gente minutinho, é porque o negócio não estava aqui subindo, mas a gente tem, além desses professores e técnicos, né, nós temos a representação de estudantes. A gente tem o presidente do DCE, que é João Marcelo, e a aluna Raíssa. A gente trouxe esses representantes estudantis exatamente para que a gente possa discutir essas questões no âmbito dos estudantes. Além disso, né, a direção do SES já realizou 2 reuniões com os representantes de CEAs. Né? A gente está conseguindo discutir com esses estudantes, inclusive essa live foi uma sugestão dos estudantes, do CA da Física, do CA da Matemática, do CA da Física, Matemática, Química, Biologia, Nutrição, Enfermagem e Farmácia. Então, a discussão com os estudantes está bem acirrada nesse sentido. E a gente está trazendo eles, inclusive, até repassando informações para que se eles consigam, né, trazer esses estudantes para fortalecer esse momento difícil. Diga. Muito bem, é isso mesmo. É isso mesmo. Bem, a gente tem muita coisa para falar, tanto que a gente começa a falar e perde noção do tempo. Eu não sei nem quanto tempo nós temos ainda, né? Mas tem uma caixinha que foi feita aí para que as pessoas colocassem as suas dúvidas, né, sobre os seus encaminhamentos. Eu anotei algumas questões aqui, pelo menos espero esclarecer e
para que vocês tenham conhecimento, né? Por exemplo, possível recuperar o período 2020.1. Esse período não será perdido, não é necessário mais fazer matrícula. O que pode acontecer seria uma reestruturação, isso aí vai caber, naturalmente, se a resolução for aprovada, uma que está em andamento, está sendo elaborada pela Pró-Reitoria de Ensino, que vai se estabelecer uma determinada estrutura para que algumas disciplinas que não podem ser ofertadas, outras possam ocupar esses espaços. Então, mas é uma coisa que está sendo estudada ainda, não é determinante. Mas de modo que o período não será perdido. Tem perguntas também que dizem, vai ser 3 períodos em um? É possível 3 períodos em um, esperando que isso não aconteça, que tenhamos um andamento normal, que se resolva todas essas questões, evitando os recessos, porque vamos emendar de qualquer forma, dezembro, janeiro, dificilmente teremos férias, é uma questão até técnica, que eu não sei como é que a universidade vai resolver essa questão de férias dos seus docentes, mas de modo que sempre a meta é para que haja o mínimo de prejuízo possível, ou nenhum prejuízo. Né? Teve períodos de greve aí que foram feitos 3 períodos em um ano. Então, é possível que seja feito 3 períodos em um ano. Então, esse foi outro questionamento que foi feito. Haverá mesmo aulas remotas? Isso foi determinado a nível nacional pelo MEC. A gente estava analisando ainda, discutindo com os cursos. Tem curso que é contrário, curso que é favorável. O MEC impôs essa possibilidade de aulas remotas, claro, naturalmente, se acostando ao núcleo docente estruturante de cada curso, à sua estrutura curricular. Tem alguns casos, como é o caso de enfermagem, que aulas práticas têm problemas. Existe o COREN, que é o Conselho Nacional da Enfermagem, que proíbe alguns tipos de práticas sem a presença do enfermeiro. Bem, então é uma pulverização de questões, de problemas, que tudo está sendo estudado de modo a viabilizar para que o nosso aluno ele dê continuidade a seus estudos, né? Como eu falei anteriormente, desde a questão econômica da sua sobrevivência nesse momento de pandemia, até a sua possibilidade também de ter acesso a essas práticas remotas. Então, são muitas as questões, Marciano. Então, as propostas são muitas, dificilmente a gente vai contemplar todas, né? Então, eu lembro só dessas questões por enquanto. A questão dos estágios, como já foi falado também, eles vão acontecer na medida do possível também, como tem alguns problemas que podem acontecer, mas, volto a repetir, segundo o pró-reitor de ensino hoje conversando comigo, nenhum aluno será prejudicado na sua conclusão de curso nesse período. Então, eu acho que a gente poderia aqui, né, Justino, já... Lorena está aqui me lembrando, só tem 10 minutos. Eu achei que a gente já ia encerrar. Que bom, Lorena. Então, essa live ela foi pensada muito mais para que a gente pudesse dar, né, a cara para você mostrar e trazer aos estudantes, uma ligação assim, no meio da live, que procurem os seus representantes de curso, os CEAs, o DCE, os coordenadores de curso, as coordenações, os professores individualmente, relatem as suas insatisfações, procurem, né, neste atual momento, agregar, né, para que a gente possa sair dessa situação fortalecidos, porque eu acho que é a única maneira que a gente tem nesse atual momento. Então, deixo aqui um abraço, um abraço virtual, da qual eu não estou acostumado, eu acredito que ninguém. A gente queria estar nesse momento compartilhando tudo que o ITE nos oferece, né? Mas a gente está numa situação em que a gente é obrigado a ficar em casa para poder, né, abraçar o mundo que virá pela frente. Que seja um mundo diferente, que seja um mundo mais humano, que seja um mundo mais solidário. Marciano, eu queria, nessa fase final, dizer que nós continuamos, vários professores continuam, mesmo nesse período todo, trabalhando.
cursos estão realizando semanas online, Sim, diversas lives estão sendo produzidas. Nós temos uma farmácia escola no nosso centro, que eu parabenizo todos, especialmente a professora Júlia, que está à frente, eu tenho que está informações a dar ainda também. essa, Isso essa semana emociona. produziu álcool para o Hospital Municipal de Cuité. Nós sabemos que Cuité passou por uma situação muito difícil com a expansão da pandemia no nosso município, né? Houve um edital lançado pela SCG sobre o projeto de combate ao Covid e de algumas propostas nesse sentido. O SES foi o campus da UFCG que mais aprovou o projeto. Foram 7 projetos aprovados. Todos os nossos professores estão de parabéns. Isso faz a diferença do SES. Então, nós estamos pensando em vocês, nós queremos o melhor para o nosso aluno, para nossos professores, nossos técnicos administrativos, nossos terceirizados e o bem da comunidade como inteira, né? Nós fazemos parte dela também. Então, a nossa preocupação ela é ampla, mas ela tem um objetivo maior, que é sobreviver a este momento e fazer o melhor possível para que todos tenham orgulho de pertencer a essa instituição, porque ela está comprometida totalmente com a sociedade, com o ensino público gratuito e de qualidade. Eu agradeço Falando demais a rapidamente, todos. Justino, aqui nas atividades desenvolvidas e que serão desenvolvidas, eu já ia esquecendo, na Uhum. hora que eu ia falar, você me interrompeu, eu acabei passando por cima disso. Nós tivemos a semana da enfermagem, que foi uma semana riquíssima, né? Nós tivemos a semana da Química. química que aconteceu, que foi empenho dos professores, dos coordenadores, né? Houve todo uma junção, né, de ideias e partilharam esse momento extremamente importante. A unidade acadêmica de Física e Matemática está, nesse atual momento, desenvolvendo formas de cursos online, né? Um projeto realizado pela professora Chiara, Nayara e o professor Jair, dizem que o nome Circuito de Cursos Livres Docente em Isolamento. Esses cursos, eles já eles estarão disponíveis, né, para professores do SES e professores da rede básica. Isso é um trabalho extremamente importante. Serão oferecidas 250 vagas, certo? Esse com carga horária de 30 horas. O período de realização desses cursos vai de 6 a 31 de julho. Então, eu peço que vocês prestem atenção no período de inscrições, que começa agora já no dia 25 até o dia 3 de julho, certo? Esses cursos, eles vão acontecer em 2 etapas. A primeira etapa é destinada aos professores da unidade acadêmica de Física e Matemática, e a segunda parte da etapa, né, será destinada aos professores, a docentes ou profissionais atuando no SES e profissionais da rede básica. Então, vão ser cursos oferecidos. Logo, logo vão estar disponíveis todas essas informações que eles colocaram aqui, me mandaram de forma de projeto, da qual eu parabenizo, porque isso já é um termômetro para a gente começar as nossas atividades e sentir como é que a gente pode trabalhar remotamente. Então, seria interessante os professores, os técnicos e as pessoas que estão envolvidas com a educação, que seria a primeira forma, né, o primeiro momento em que a gente vai dar, né, uma formação continuada para esses professores para trabalhar nesse momento tão difícil. Então, são diversas atividades que vem realizando, álcool gel e etc, etc, que a gente está aqui ajudando a fazer uma coisa que a gente não tinha a menor ideia de que fosse acontecer. Tá bom? Um abraço a todos. Eu acredito que o tempo já deve estar estourando, mas a gente vai vir logo, logo trazer novas informações assim que possível, né? A gente vai mostrar as lives, agora a gente pode dividir por temas, e eu peço mais uma vez aos estudantes que
que conversem virtual, mesmo que seja de forma virtual, com os seus amigos, com os seus professores. Se tiverem dificuldade, procure assistência social, né? A nossa psicóloga e também os seus professores, daquele que você tem ele como referência. Nós estamos aqui, né, com todas as dificuldades que nós temos, mas nós estamos disponíveis a vocês. Tá bom? Justino, a Marciano, palavra. é bom lembrar que na página do SES tem esse comitê, nome dos nossos professores, o e-mail de todos eles, tá Sim, eu certo? falei, eu Nosso, falei. inclusive, né? Que Uhum. quem quiser algum contato, quiser tirar alguma dúvida, nós estamos disponíveis, tá certo? Pelo Zap, por telefone, por e-mail, qualquer um dos mecanismos, estamos sempre aqui à disposição e fazendo o melhor para todos. Então, todos se sintam abraçados e vamos permanecer em casa e vamos fazer tudo para que isso passe e possamos voltar à nossa vida normal. Um abraço para todos vocês. Tchau, pessoal.